Paz do Senhor, tudo bem? Quero transmitir uma palavra de Deus ao seu coração, que na tarde de hoje estava meditando. Eu gostaria de ler com vocês em Efésios, capítulo de número 6, verso do número 10 em diante, que diz assim: Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os príncipes, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu estava meditando nesse relato que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Para nós entendermos um pouquinho, precisamos voltar. Paulo ele escreve uma carta a Éfeso, relatando sobre o comportamento do marido, o comportamento da esposa, o comportamento dos filhos, até o comportamento entre o patrão e o seu servo. E quando ele acaba de falar a respeito do servo e do seu patrão, ele começa dizendo no texto que nós lemos aqui: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do poder de Deus, né? E eu estava meditando aqui, irmãos, e vendo que é tão interessante que quando Paulo está dizendo assim, fortalecer, é, é algo que nos faz meditar na nossa vida, né? Em tudo nós fortalecemos. E eu queria pegar um ponto hoje muito importante, né? A respeito da nossa vida física, né? Eu acho que nunca foi batido tanto na tecla a respeito de cuidar da saúde, né? Fortalecer a saúde, né? Nós vemos as pessoas hoje indo para academia, fazendo caminhada, corrida, exercício. Se você levanta, por exemplo, às 5 horas da manhã, você vai ver que tem pessoas correndo na rua. Se você levanta, se você vai andar à tarde ou até mesmo mais à noite, você vai ver que tem pessoas correndo na rua, se exercitando, está fortalecendo. Por quê? Porque hoje nós comemos mal, a comida é muito industrializada, então nada é favorável ao nosso corpo. Então nós estamos fortalecendo o nosso corpo, né? A ciência, a medicina, ela nos recomenda estar fortalecendo o nosso corpo, seja na academia, seja com exercício na rua, em casa, fortalecer. Mas assim como é preciso fortalecermos o nosso corpo, a nossa carne, para não ocasionar alguma enfermidade, alguma doença, né? Para o nosso bem-estar físico, nós precisamos também fortalecer o nosso espírito, a nossa alma. Por quê? Paulo dizendo assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, estais firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Nós que somos cristãos, somos salvos em Cristo, nós sabemos que a palavra de Deus diz assim, que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo ou bradando como um leão, esperando uma brecha para nos tragar. Então Paulo está dizendo assim, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astúcia cilada do diabo. O inimigo das nossas almas, ele tenta contra nós de manhã, à noite e faz hora extra. Eu vou repetir. O inimigo das nossas almas, ele tenta contra a nossa vida, contra a nossa alma, de dia, à noite e ainda faz hora extra. O que nós devemos fazer? Paulo está aqui nos dizendo, ó, fortalecei-vos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir à astúcia cilada do inimigo. Paulo continua dizendo assim, porque temos que lutar, porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. Irmãos, algo muito interessante aqui que Paulo está dizendo para nós. Você, não temos que lutar contra o nosso irmão, contra as nossas esposas, contra os nossos filhos, contra o nosso patrão, porque Paulo está dizendo assim, ó, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual. O que você quer dizer com isso, irmão William? A gente se fortalece, a gente busca a presença de Deus. Tem pessoas que não fazem isso, e elas são instrumentos usados pelo mal, pelo inimigo, para tentar contra a nossa vida. Então a nossa luta, não, quando nós estamos batalhando com o mundo espiritual, o inimigo ele usa pessoas que nós amamos. Nós vemos isso na própria palavra de Deus. José foi vendido para os próprios irmãos. Então a Bíblia ela vai nos dando, vamos dizer assim, amparos, né? Para nós entendermos que a nossa guerra não é contra o nosso irmão, mas sim contra o espírito que age na vida dele, né?
O próprio Jesus foi traído por um dos seus 12 discípulos, aquele que o beijou a face, que comia com Jesus, andava com Jesus, presenciava os milagres de Jesus e foi traído. Então, irmãos, nós não temos que ter raiva, ter ódio das pessoas que estão ao nosso lado, até mesmo fazendo mal para nós. Mas nós temos que ter raiva, temos que nos preparar, temos que nos fortalecer com aquele que está, com quem, aquele ser que está usando essa pessoa, que é o próprio diabo, o inimigo das nossas almas. Então nós temos que nos fortalecer a todo instante. E Paulo continua dizendo assim, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que nós temos que fazer nesses últimos dias, irmãos? É se fortalecer, mas nos revestimos cada vez mais da presença de Deus. Jesus, quando foi subir aos céus, ele fez uma promessa aos discípulos, dizendo assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei um Consolador. Irmãos, naquela época, os discípulos precisavam de poder, autoridade, da presença do Espírito Santo para pregar a palavra, para expandir o Evangelho de Cristo. E eu vejo que nesses últimos dias não é diferente para mim e para você. Precisamos nos fortalecer, precisamos nos revestir. Precisamos mais do que nunca da presença do Espírito Santo na nossa vida. Para que, irmão William, continuar pregando? Sim, para pregar a palavra, e através da palavra vem acontecer salvação, que vem acontecer milagres, cura, mas o mais importante, nós precisamos da presença do Espírito Santo nesses últimos dias mais do que nunca, para nós ganharmos o céu, para que naquele grande dia que a trombeta tocar, nós possamos estar prontos, porque sem a presença do Espírito Santo nós não vamos chegar. Sem a força do Espírito Santo em nossas vidas, nós não vamos conseguir. Por isso eu quero deixar essa palavra de meditação para você nesta tarde. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, que lutam todos os dias para nos fazermos parar, desanimar, de servir a Cristo. O projeto dele, o projeto de Satanás, é nos parar, para que naquele grande dia nós não possamos entrar nas mansões celestial. Mas eu quero profetizar sobre a minha e a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado neste dia, nesta tarde, nesta noite, não sei quando você vai estar vendo este vídeo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida, para que te possa dar força, que possa dar sabedoria, que possa te dar graça para você continuar carregando a sua cruz, para que naquele grande dia você possa trocar essa cruz por uma coroa de vitória. Que você possa refletir mais nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.